Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao canal do Lucardas. Tenho conhecimento e acredito que você também do fato de que várias pessoas, amigas entre si, entraram em brigas no Facebook, em guerra no Twitter, em discussões no Instagram e em rixas no WhatsApp ou Telegram, por causa da política. Quer dizer, uma troca de mensagens que inicia como uma desavença, né, ideológica, é claro, culmina em amargura e rancor. As pessoas ficam alucinadas, provocando umas às outras, querendo impor àquelas que possuem uma posição política contrária, né, à sua, desapareçam de suas redes sociais. Fiquem somente elas, como donas exclusivas. Muitas até mesmo chegam ao absurdo, né, de considerar como inimigo ou um adversário, né, cortando relações totais com amigos e familiares. E tudo por causa de diferenças políticas. Porém, independentemente deste fato, é importante que tenhamos o conhecimento de que a filosofia política importa, porque ela é um assunto que afeta a vida de todos nós. É evidente, ninguém pode negar este fato. No entanto, as lutas partidárias, né, pelo controle temporário das instituições de Estado, não são tão importantes quanto as disputas eleitorais nos levam a crer. Você pode ser facilmente manipulado, né, moldado por políticos, ideólogos e intelectuais. E a amizade e a família são preciosas demais para deixar passar por motivos temporários. Tá certo? Infelizmente, a política criou divisões permanentes e de forma tão desnecessária. As pessoas que reorganizam seus relacionamentos com base na política devem imaginar que finalmente estão no controle de suas vidas. O que aparentemente não percebem é que, na realidade, né, estão deixando que estranhos controlem suas vidas, estranhos que não se importam com eles em nenhum momento, a não ser quando das eleições, né? Para pedir o voto. Então, a política é um sistema que tenta dividir, né, as pessoas para que sejam mais facilmente dominadas, né? Então, dividir para conquistar sempre foi o lema dos políticos. Agora, é claro que é necessário levar em conta um pré-requisito, né? Se alguém em sua rede social deliberadamente, vamos assim dizer, sacaneando a gente, né? Ou você, nos perturbando e continuamente enviando links de sites que desprezamos, então a melhor resposta é simplesmente bloquear essa pessoa, não responder,
não entrar em discussões improdutivas que não chegarão ao final bom de qualquer maneira, né? Simplesmente bloquear calmamente, sem dramas e anúncios espalhafatosos, né? Muito menos fazer qualquer denúncia. É aquele que leva a sua vida nas redes sociais. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, né, já bloqueou mais de 100 pessoas ao longo dos últimos meses, devido ao fato de terem sido insufladas, incentivadas, né, pelas batalhas políticas e ideológicas que vêm sendo travada pela direita e pela esquerda aqui nas redes sociais, cada uma em defesa de seus políticos de estimação. Simplesmente bloquear é uma reação muito mais sensata, né? Inteligente, do que confrontar, o que leva a infindáveis, né? Intermináveis e amargas discussões. E não há nada mais improdutivo e exaustivo do que intermináveis discussões aqui na internet. Pessoas que querem nos arrastar, né, para esse meio de fato merece uma exclusão do seu círculo de conversação, do nosso, né? Mas, excetuando-se esses casos extremos, né, enxergo como uma atitude sem sentido expulsar, né, alguém da nossa vida só por causa de diferenças políticas. Não é certo? Então, primeiro, ao nos isolarmos e negarmos a nós mesmos acesso a diferentes pontos de vista, né? Corremos o risco de nos isolarmos de um crítico que pode ensinar-nos algo que ainda não sabemos. Pode ser sobre qualquer coisa da vida, mas talvez até mesmo sobre política. Então, fechar a porta para eventuais informações importantes não é uma atitude sensata. Segundo, conversar com pessoas com opiniões opostas é uma boa maneira de nós treinarmos e mantermos a calma, né? A raciocinar rápido, a falar com fluência e segurança e a conversar de maneira cível e cortês, sempre se direcionando, né, encaminhando-se ao interlocutor de uma maneira que possa realmente persuadi-lo. Terceiro, e mais importante, isolar-se de tudo e de todos, odiar os outros por suas visões políticas e considerar que pessoas com diferentes pontos de vista sejam menos merecedoras de um tratamento digno, é exatamente o tipo de atitude que o sistema político quer que tenhamos, e assim sendo, controlar as nossas vidas e até mesmo determinar as nossas amizades. Analisando é isto. Então, como consequência, duas pessoas se tornam, né, espiritualmente mais pobres, mais decadentes, em decorrência de uma amizade desfeita, sem se considerar, né, o efeito tóxico que vai sendo criado, né? Que vai nascendo, causado pelo crescimento da influência desta tal política de identidade pessoal. As pessoas vão perdendo a capacidade, né, de ver algum valor nas outras.
Imaginemos, hipoteticamente, a seguinte situação. Como você me faria sentir se você acreditasse que a cor da minha pele representa uma opressão e uma indelével mácula na ordem mundial? Não haveria nenhuma chance para qualquer tipo de interação civilizada entre nós, né? Afinal, eu não posso mudar a minha raça. Da mesma forma, e se eu acreditasse que o fato de você ser negro, branco, ou gay, ou ateu, fosse a causa da destruição demográfica e cultural? Como seria possível agir civilizadamente nesse contexto? Então, a imposição dessa política de identidade é que está gerando exatamente esse tipo de desavença irracional e de rixas, brigas supérfluas, né, entre as pessoas que estamos presenciando atualmente. Exatamente o que o Estado e seus defensores intelectuais querem. Na hipótese anterior aqui, que hipoteticamente falamos, né, acontece que não se consegue perceber é que tanto você quanto eu somos culpados pelo mesmo erro. Por quê? Porque permitimos que a política invadisse e conduzisse nossas vidas, determinando as condições para uma felicidade pessoal. Então, tão logo esse tipo de coisa começa a acontecer, não há como parar. Uma bola de neve. Fazemos aqui alguns questionamentos. Deveríamos todos nós, né, concordarmos com cada ponto de nossa ideologia para sermos amigos? Deveria haver tolerância zero para a mais mínima diferença de ideias, né? De visões, de prioridades, de aplicações e de objetivos? Em outras palavras, deveriam todos os nossos amigos e amigas acreditarem exatamente em tudo aquilo que acreditamos? Se essa for a perspectiva, então não há muito sentido em ter uma amizade e conversar com alguém que tenha exatamente o mesmo ponto de vista que o nosso, né? Em absolutamente todas as coisas. No mínimo, isso seria incrivelmente tedioso, né? Enfadonho. Ficar em casa pensando, né? Na nossa própria infalibilidade, teria o mesmo efeito, não é? Então, pessoalmente, gosto de pensar em amizades da mesma maneira que penso em transações econômicas. Em termos de economia, bens e serviços não são transacionados, né, comercializados sob uma perfeita condição de igualdade. A transação comercial ocorre exatamente porque ambos os lados, né, acreditam que ficarão em melhor situação após a troca. É o correto? É somente quando há expectativas desiguais, né, diferentes, que a transação se torna mutuamente recompensadora. Você vai comprar uma coisa que você não gosta? Não, né? O mesmo é válido para a amizade. É necessário ouvir pontos de vistas distintos, diferentes. É sempre bom termos acesso ao que pensam os outros.
Mesmo que não concordemos com nada, absolutamente nada do que dizem, ainda assim passamos a compreender as pessoas e o mundo de uma maneira mais completa quando ouvimos o que os outros têm a dizer com sinceridade, cordialidade e honestidade. Em outras palavras, amizades desse tipo nos ajudam a ter uma mente aberta, né? E nos mantém humildes e sempre dispostos a aprender mais. A evolução está aí nesses aspectos. Agora, uma coisa é certa: políticos sempre irão nos trair. Então, não é uma boa ideia desfazer amizades por causa de opções político-partidárias. Estão entendendo? Políticos raramente mantêm uma opinião sobre qualquer assunto ao longo de suas carreiras. Muito pelo contrário, né? Aliás, essa gente se molda, né? Estritamente de acordo com as tendências da opinião popular. São oportunistas. Quando a maioria, por exemplo, da população clama, né, pede por mais Estado, os políticos adotam um discurso mais intervencionista. Agora, quando a maioria da população começa a reclamar do excesso de Estado, os políticos até ontem, estatistas, né, começam a adotar um discurso mais liberalizante. Seguir as ideias de um político ou mesmo de um partido político até o ponto de afetar nosso relacionamento com família e amigos significa comprometer nossa própria integridade intelectual. Simplesmente não vale a pena, e muito menos ainda se for feito em nome de políticos. Uma das grandes tragédias né, da política é que ela é capaz de transformar pessoas que, na realidade, seriam pacíficas, leais e grandes amigas em inimigas, amargas e rancorosas. Sempre penso nisso quando vejo brigas de rua incentivadas, né, insufladas por militantes político-partidários, cada um brigando em nome do seu político ou partido político favorito. Quem realmente ganha com isso? Se você colocasse essas mesmas pessoas dentro de um restaurante, em um cinema ou num shopping, elas teriam todos os motivos para ser corteses, gentis e até civilizadas. E nenhum motivo para gritar obscenidades e distribuir sopapos entre si. Isso é algo que realmente devemos refletir muito, né? O que deveria ser mais refletido, né? Cada um de nós é um ser humano com sentimentos, esperanças, sonhos e desejos de viver uma vida bem vivida. Cada indivíduo, independentemente de sua raça, religião, identidade de gênero, opção sexual ou ideologia, quer isso. E a política não deveria interferir em nada disso. Se o desejo é por um mundo mais pacífico e de mais compreensão, uma maneira de ajudar a criá-lo, a desenvolvê-lo, é viver como se tal mundo já existisse. Acima de tudo, isso significa jamais deixar a política interferir nas relações humanas, as relações humanas e não a política.
são o nosso verdadeiro tesouro. Bem, amigos e amigas, era o que tínhamos por hoje. Até o nosso próximo vídeo.